Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão participando dessa série a respeito dos 5 ministérios, correto? Quantos estiveram aqui quando foi falado sobre o ministério do pastor? Quantos estiveram aqui quando a Andréia esteve falando do ministério do mestre? Quantos estiveram aqui quando o Paulo Ricardo falou do ministério do profeta? Amém. Então vocês estão acompanhando direitinho. É interessante que a gente fez essa conferência 5 logo que a base foi inaugurada. Vocês se lembram disso? Quem estava aqui? Que legal, tem bastante gente. Mas o que acontece? Eu estava falando com o David e com a Fernanda. Muita coisa, muito tempo passou na época que vocês estavam iniciando um nível de entendimento. Eu falei, acho legal a gente voltar a falar sobre isso. Então a gente conversando, ajustamos esse mês e está vindo semana após semana alguém aqui falando para vocês. E hoje eu estou aqui para dar sequência a isso e quero falar um pouco sobre o ministério apostólico. O ministério apostólico, o ministério do apóstolo, é um ministério que muitos de nós, em virtude de termos ainda das raízes da igreja que nasceu no Brasil, uma igreja que tinha a sua fundamentação basicamente, as pentecostais, numa cultura da Assembleia de Deus, não compreende muito uma movimentação apostólica, não entende como funciona o apóstolo. Eu já ouvi frases do tipo, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Apóstolo acabou, só tiveram 12, que história é essa? Porque muita distorção aconteceu com a compreensão do ministério apostólico. A ideia dessa aula de hoje é poder trazer luz a isso, explicar biblicamente o que é o ministério do apóstolo e como o ministério do apóstolo, junto com os outros 4, contribuem para o propósito de Deus. Amém? Amém. Quantos estão dispostos a aprender mais hoje? Amém. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui e às vezes a gente chega sempre no meio do louvor porque é o tempo de eu conseguir puxar a orelha do David, entendeu? Então ele vem aqui e fala assim, meu pai está aqui, mas ele está lá e eu estou assim nele, ó. É uma hora que a gente ajusta algumas coisas. Mas é muito bom caminhar como corpo, como família. Esse final de semana nós tivemos uma conferência muito importante lá em Taubaté a respeito de educação. A Vanessa e o Tassiano estavam lá com a gente, podem confirmar, né? Acho que foi muito precioso. A Fabi também e o Bita também estavam lá e foi muito especial. Agora amanhã nós estamos começando uma escola de louvor e adoração. Nós entendemos o que é a música dentro do novo pacto. Sabe o que acontece? Nós como igreja, muitas vezes fazemos coisas sem saber o porquê estamos fazendo. Eu vou contar para vocês uma história rápida como introdução. Uma vez, foi em Portugal, o pastor Ricardo e o Hilton estão me acompanhando hoje, são lá de Taubaté, caminham conosco, também são filhos. Coloca de pé vocês dois. Dê uma salva de palmas para eles. São 2 filhos que eu amo muito, cada um com uma história com Deus muito forte. Hilton é o Hilton hoje está à frente também, eu estou vendo a galera da casa lá da caverna, o Hilton está à frente de um trabalho com uma casa de recuperação lá em Taubaté, também pastor de uma igreja que caminha com a gente ali no Sonho de Deus. O Ricardo é um pastor também da casa, esteve em Portugal, está voltando agora. A gente até estava falando no caminho, o Ricardo gravou um vídeo porque ele sofreu um acidente na vida dele, que praticamente ele morreu, né? Deus ressuscitou o cara, ele perdeu os 2 ouvidos, perdeu visão, ele tá aí, é um Robocop, né? E a gente gravou um testemunho dele, um vídeo falando, e ele tava 5 meses de coma, 5 meses na UTI, né? E no final desse período, Jesus apareceu para ele, e nessa aparição, depois que ele teve essa experiência com Jesus, em 5 dias ele teve alta, depois de 5 meses. E a gente gravou um vídeo desse testemunho, e esse vídeo alcançou 200 mil visualizações. Daí a gente falou assim, pô cara, você está famoso aí. Estava falando para ele hoje. Mas a gente tem aprendido a caminhar e a construir uma história com Deus. Andar com Deus é se permitir viver uma história. Eu estou falando tudo isso do Ricardo porque ele acabou de voltar de Portugal, passou uma temporada com a família lá, 9 meses fazendo um trabalho missionário, voltou com uma visão mais ampla, com um entendimento mais profundo sobre várias coisas. E eu tive uma experiência quando eu estive em Portugal também,
que eu me lembrei agora falando de religião. Eu fui convidado para ministrar numa igreja lá em Portugal. Olha essa, irmã. E daí, os irmãos estavam lá na igreja, uma igreja bem informal, tradicional, os caras de terno, gravata. Daí eu meti um terno, uma gravata, e fui para lá para servir os irmãos. Daí começaram a chamar o nome das pessoas lá na frente. E eu estava com um amigo meu da África do Sul, um cara bem descolado, tava com ele foi no culto com uma camisa toda florida, de bermuda, uma sandália, cara, um profeta da África do Sul. E eu fui de acordo com o estilão da igreja, né? Daí chegando lá, a gente estava sentado assim no meio da igreja e começaram a chamar as pessoas, os ministros, para sentar na frente. E tinha uma plataforma assim, umas cadeiras todas aveludadas, vermelhas. E a principal, que era a cadeira do pastor, mas parecia um trono enorme. E daí tinha 3 cadeiras da direita, 3 para a esquerda. Ele chamou uns caras lá, sentou o pastor. E cada um que chamava, pastor fulano de tal, o cara subia na base, chegava, fazia assim para a igreja, e dobrava o joelho, e começava a ficar orando na cadeira, e não saía mais. Ficava ajoelhado de costas para a igreja, orando. Daí falaram assim: e hoje nessa noite está com a gente pastor Cristiano Miranda do Brasil. O que eu fiz? Eu subi, né? Olhei para a igreja, fiz assim, e ajoelhei do lado do outro pastor que estava lá, que eu não conhecia, e fiquei parado. Daí chamaram o sul-africano, meu amigo. Ele se chama Clifton Jones. Gostaríamos de convidar profeta da África do Sul, Clifton Jones. O que eu pensei, né? Lá vem ele, camisa florida, tudo. Ele chegou e fez assim, ó. E sentou. E não se ajoelhou. E olhou para mim, deu um tapa nas minhas costas e falou assim: para de fingir que você está orando. Eu olhei para ele e falei assim: que isso, cara? Ele falou assim: por que você dobrou o joelho? Eu falei: todo mundo dobrou. Ele falou assim: porque todo mundo dobrou, você dobrou? Ele falou assim: isso se chama religião. Quando ele falou aquilo, isso foi algo que eu aprendi pro resto da minha vida. Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz quando você está dentro do culto? Quantas coisas nós só repetimos de forma mecânica, nem sabemos por que nós fazemos? Porque na verdade não tem uma vida de Cristo que flui em nós. Existe um ato religioso de servir a Deus que não é compatível com uma verdade dentro de você. Isso é religião. Foi isso que mais irritou Jesus. Quando Jesus chegava numa cidade, ele não ia lá resolver o problema da cidade. Eu vou lá no prostíbulo, eu vou lá na casa de recuperação, eu vou lá na boca de fumo. Ele não ia nesses lugares. A treta que ele tinha que resolver era dentro do templo. Ele ia bater de frente com os fariseus, os religiosos. Aqueles davam problema para ele, aqueles barravam a vontade de Deus se cumprir numa cidade. Então toda a nossa religião, ela se opõe mais a Deus do que a vida de um descrente numa cidade, porque a gente tenta engessar Deus numa maneira de agir. Então a ideia da palavra da noite de hoje é poder nos levar a uma compreensão de um ministério extremamente importante, sem as tradições que nós trazemos na nossa mente. Amém? Amém. Eu queria começar falando para vocês de algo que está tomando meu coração nos últimos meses. Eu tenho falado muito sobre isso. O David já me ouviu falando sobre isso, mas eu vou falar disso só como uma introdução. Eu estava indo dar uma aula numa escola em Curitiba a respeito da graça. Me falaram assim: ó, quero que você dê 2 aulas a respeito de o tema era fiéis administradores da sua graça. E estaria ministrando nessa escola um apóstolo da Argentina que eu admiro demais, que é o Juan Balistreri. Estaria também o Gustavo Lara e outras pessoas que são referências e são mestres na palavra. E eu passei toda aquela semana no Mato Grosso, numa sequência de um trabalho que eu estava fazendo em várias igrejas lá. E eu cheguei na minha casa na quarta-feira e começava a escola na sexta em Curitiba. Deu tempo de eu chegar em casa, descarregar as malas, pôr as roupas para lavar, pegar a roupa nova e me preparar para sair de novo. Quando eu estava me arrumando para sair de novo, eu pensei assim: meu Deus, o que eu vou falar?
É diferente você chegar num culto e pregar, que você pode pregar para a sua vida, e você ir numa escola que você tem que dar uma aula. Você tem que estar com alguma coisa preparada. E eu falei, Senhor, eu não sei o que falar num ambiente desse. E o Senhor me falou assim, você vai falar sobre a engenharia da graça. Eu falei, o que é isso? E daí eu fui para o meu escritório. Quando eu fui escrever engenharia da graça no computador, o Senhor começou a ditar no meu ouvido. Literalmente eu psicografei as 2 aulas em 30 minutos. Irmãos, eu falo isso para que vocês entendam uma coisa, né? O Evangelho é revelação. O Evangelho não é teologia. A teologia é o homem tentando estudar Deus. Revelação é Deus se apresentando ao homem. É bem diferente uma coisa da outra, né? Tudo que eu sei de Deus, Ele me falou, não foi alguém que falou. E quando eu cheguei lá em Curitiba, que eu comecei a ministrar aquelas aulas, o apóstolo Hélio, que é meu pai espiritual, parou e me falou assim, cara, da onde você tirou isso? Eu falei assim, nem te conto. Foram anos de estudo. Daí ele pegou e falou assim, não, eu achei incrível essa mensagem, isso daí precisa ser um livro. O David falou aqui, tem alguns livros meus aqui que vocês conhecem. O primeiro livro eu demorei 1 ano para escrever. O segundo livro eu demorei 6 meses para escrever. Quando ele falou para mim, você precisa escrever um livro dessa mensagem, eu terminei de escrever esse livro em 30 dias. E está pronto, agora já está na fase de diagramação. O Adriano lá da Gravidade Zero está fazendo a capa para mim, já devemos lançar entre final do ano e começo do ano que vem. Mas essa mensagem tomou minha vida. A compreensão da graça de Deus em todo o projeto de construção do sonho de Deus sobre a face da terra. O que Deus projetou para o homem quando Ele criou? Por trás de toda a obra existe uma engenharia, e Deus apresenta a palavra através de uma grande obra. Ele fala de uma edificação, Ele fala sempre de construção na Bíblia. Você vê que quando Ele deu a ordem para construir a arca, ele dá todas as medidas, Ele dá todos os detalhes. Sabe, tem um momento que Paulo fala assim, segundo a graça que me foi concedida, eu como sábio arquiteto lancei os fundamentos. Essa palavra arquiteto que Paulo usa é a palavra arquitecton. Essa palavra arquitecton, na verdade, ela não deveria ser traduzida como arquiteto, ela deveria ser traduzida como engenheiro. Porque a palavra arquitecton, na época de Paulo, ela dizia respeito àquele que administrava a obra, aquele que supervisionava a obra, aquele que cuidava para saber se a obra estava sendo construída de forma correta. Não era daquele que desenhou o projeto da obra. Então Paulo está falando assim, olha, eu como um sábio engenheiro. Olha que interessante. Por que é interessante? Porque depois, quando você vai para Hebreus, a palavra fala assim, Deus, o arquiteto e edificador dessa obra. Quando o escritor de Hebreus fala que Deus é arquiteto e edificador, num primeiro momento parece que você tem um conflito aí. Quem que é arquiteto? Paulo ou Deus? Porque Paulo fala que ele é arquiteto, e depois em Hebreus Deus fala, eu sou arquiteto e edificador. Só que a palavra que apresenta para o arquiteto, para Deus, é diferente da de Paulo. Paulo usa a palavra arquitecton, e quando em Hebreus a palavra arquiteto para Deus é a palavra teknites. A palavra teknites é diferente da arquitecton. A arquitecton que Paulo usa, eu acabei de falar para vocês, diz mais respeito à figura de quem? Aí vocês estão prestando atenção. Muito bem, eu gosto disso quando eu pergunto, vocês respondem. A gente vai a uma igreja que eu pergunto, o povo fica olhando na minha cara e fala, não, eu perguntei para responder mesmo, né? Então continuem assim, que daí eu me sinto mais à vontade para continuar falando. Daí quando Deus usa a palavra teknites, a palavra teknites quer dizer arquiteto, aquele que teve a inspiração, aquele que concebeu uma ideia e transcreveu na forma de um desenho para que seja construído exatamente conforme foi desenhado. Deus está falando, eu sou esse cara. Eu fiz um desenho, eu sonhei com uma ideia, pus no papel e eu quero que seja feito exatamente como está no desenho. Só que ele fala, eu sou o arquiteto e o edificador, ou seja, eu fiz o desenho e eu vou construir. Ué, se Deus fez o desenho, Ele vai construir,
Paulo fala que nós somos os engenheiros. Então, na verdade, a gente não tem interferência nenhuma nessa obra. A gente pode supervisionar para ver se está indo de acordo com o desenho, mas nós não podemos fazer nada. E é tão interessante isso, porque quantos de vocês já ouviram a palavra assim, irmãos, preste atenção. Olha, minha esposa, por exemplo, fui me despedir dela lá no Sonho de Deus para vir para cá ministrar. A minha filha perguntou assim, onde você está indo, pai? Eu poderia falar assim, estou indo fazer a obra de Deus em Bertioga, minha filha. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Ah, eu conheço um missionário que está lá no campo. Fazendo o quê? Fazendo a obra. Hã? Por que você está rindo, irmão? Você já fez a obra? Pastor Ricardo, nosso querido irmão que esteve em Portugal por 9 meses fazendo a obra de Deus. Calma aí. Se Deus fala que Ele é o edificador, Ele faz. Como que a gente fala que a gente está fazendo a obra? Um dia fizeram essa mesma pergunta para Jesus. João capítulo 6, versículo 21. Depois você anota aí, você vai ver se não foi assim mesmo que eu estou te contando. Chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, o que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Porque todo mundo quer fazer a obra. Por que a gente quer fazer? Porque quando você está fazendo as coisas, você apazigua a sua consciência. Todos os erros que você faz, você acha que quando você chega na igreja, ajuda no som, cantou 2 músicas, fez um momento de oferta, pregou a palavra, parece que você, dentro de você, você fala assim, eu compensei todo o erro que eu fiz no dia porque eu estou fazendo a obra. Só que isso não é fazer a obra. Ninguém pode fazer a obra. Quando perguntaram para Jesus, nos fala o que a gente pode fazer, porque quem sabe assim a gente se sente melhorzinho, né? Jesus falou assim, a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, vocês não podem fazer nada. Essa obra, que é a grande obra de Deus desde o início, é Cristo ser formado em nós, Cristo ser construído em nós. Por isso a Bíblia fala que nós somos como um edifício. Essa é a obra de Deus. Agora, como que eu posso ajudar Cristo a ser formado em você? Eu não tenho como fazer isso. Eu posso contribuir para te falar, cara, não é bem por aqui, aqui você está fora do prumo. Ó, você está errada. Você não conversa com seu pai, você não abre suas coisas. Então, isso aqui tem que ser ajustado, minha filha. Eu posso dar a direção, mas fazer. Certa vez, Paulo fala uma frase que deixa claro isso. Ele fala assim, quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Ou seja, não foi nada do que eu fiz, nada do que eu mereci, foi Deus que decidiu revelar seu Filho em mim. Isso se chama graça. Eu não tenho como explicar. A graça significa o seguinte, você não tem nada que você possa fazer para receber. Ela não pode custar nada para você, senão não seria graça. Ah não, mas eu orei muito, eu jejuei muito e por isso... Não é nada do que você fez, é graça. A graça não custou nada para você e custou tudo para quem te deu. Nós precisamos entender isso, porque essa é a obra de Deus. Então, se Deus ele vai no Antigo Testamento apresentando uma sombra do que Ele quer fazer, o grande projeto de Deus é Cristo ser formado em nós. No Antigo Testamento Ele vai nos dando um símbolo disso, sombra disso. Então quando Ele manda Noé construir a arca, fala, Noé, constrói a arca, eu vou te dar o projeto. Por quê? Porque ele é o arquiteto, ele não abre mão dessa posição. Toda a medida da arca, cada janela, cada centímetro tem que ser de acordo com o meu projeto. A arca era símbolo do quê? Da igreja. Amém? Quem é a igreja? Olha para quem está do teu lado. Somos nós. Ou seja, Deus estava dando um sinal profético para Noé. Ó, eu estou te mostrando um barco que vai ser construído, tem que ser exatamente do meu jeito. Deus teve pressa para a construção da arca? Sim ou não? Você vê Deus falando assim, vai Noé, vai cara, acelera isso aí cara, está muito devagar. Quando Deus mandou Noé construir a arca, por que Ele mandou construir a arca? Hã? Então vamos lá, o pastor Ricardo é um pastor, eu vou ouvir ele ao invés de vocês. Ele falou que Deus mandou construir uma arca porque ia chover. Quem concorda com o pastor Ricardo? E você está sem moral, hein, pastor?
Eu vou falar uma coisa pra você, eu concordo com você, cara. Valeu. Ele mandou construir a arca porque ele falou, vou mandar um dilúvio. Agora, olha como que Deus é. Eu vou mandar um dilúvio, estou cansado, então constrói a arca. Quanto tempo levou para construir a arca? 120 anos. Você acha que Deus tem pressa ou não tem pressa? Vou mandar a chuva, quando? Começa a construir a arca, quando você terminar eu mando a chuva. Se lembra que a arca é um símbolo da igreja. Quem é a igreja? Tem uma obra acontecendo na tua vida. Deus tem pressa? Agora, quantos de nós, quando entramos num processo com Deus, ficamos desesperados para acabar logo? A gente olha para Deus e fala assim, vai Deus, a gente diz isso aí. E Deus olha e fala, calma, não está pronto, né? A arca é um símbolo. E o tabernáculo? O tabernáculo é símbolo do quê? Da igreja. O tabernáculo, quem construiu o tabernáculo? Moisés. Quem deu o desenho do tabernáculo? Deus. Ele não abre mão do desenho. Moisés tinha direito de mudar a cor do tecido que separava o santo do santo dos santos. A cor do tecido, a espessura do tecido, o animal, a pele, da onde, está tudo descrito na palavra. Cada centímetro, cada milímetro, o material que era feito, porque Deus não abre mão do desenho. E o templo? O templo não foi ideia de Deus. Davi um dia chegou para Deus e falou assim, Deus, não está legal essa história. Eu habito num palácio e você mora em tenda. Eu vou fazer um templo para você. Eu falei assim, Davi, você nem sabe do que você está falando. Eu vou deixar construir um templo, mas não vai ser você, vai ser teu filho, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Toda construção minha tem que ter pureza. E ele falou assim, só tem uma coisa, o desenho é meu. E daí ele dá todo o desenho para Davi. Se a gente fosse colocar aqui, ó, a construção da arca, a construção do tabernáculo e a construção do templo, nós íamos ter aqui um jogo de plantas, de projetos que o arquiteto deu para Noé, um jogo de plantas que ele deu para Moisés e um jogo de plantas que ele deu para Davi, para o templo. Tudo isso era sombra do quê? Do quê? Da igreja. Amém? Vocês estão comigo? Então responde, pelo amor de Deus, da igreja. Amém. Se a gente fosse colocar aqui, ó, a construção. Caramba, eu estou ministrando para mim mesmo. Caramba, isso é de Deus, né? O negócio está poderoso. Daí, ó, tudo isso era sombra do quê? Da igreja. Viu? Da igreja. E beleza, então chegou na hora da igreja. Quando Cristo vai para a cruz, quando ele olha para o céu e fala assim, está consumado. O que estava consumado? O grande projeto de Deus estava nascendo, a igreja. Quando a igreja nasce, daí vem mais um jogo de planta do lado, porque o desenho de Deus não abre mão. Aonde que está esse jogo de planta? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. O desenho de Deus para a igreja. Se ele não abriu mão, preste atenção, se ele não abriu mão do desenho da arca, se ele não abriu mão do desenho do tabernáculo, se ele não abriu mão do desenho do templo, você acha que ele vai abrir mão do desenho da igreja, que é a consumação de tudo aquilo que era uma sombra? Repita comigo, não. Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que esse texto está falando? Que essa obra, que é que todos cheguemos à estatura de um edifício perfeito, à altura de Cristo, ela precisa de 5 ferramentas para a construção dessa obra: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você olha para a igreja, sobre a face da terra, todos nós já estamos nessa altura completa? Ou seja, se todos nós não chegamos a essa estatura completa, nós continuamos precisando
de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. O texto não é claro? Até que todos cheguemos. Se nós não chegamos, irmãos, esse texto já acaba com a ideia que apóstolos só foram os 12. Enquanto a igreja não alcançar a plenitude da estatura de Cristo, ela segue precisando dessas 5 ferramentas. E quando você tira uma delas, você está sendo imperfeito nessa construção. E quando você tira 2 delas, é muito mais difícil. E qual é o processo que descreve aqui? Aperfeiçoamento dos santos, a maturidade em Cristo. O que eu tenho? O que acontece com a igreja quando eu arranco 2 ministérios? Eu tenho pessoas que não amadurecem. Eu tenho uma igreja infantilizada. Eu tenho pessoas que até amam a Jesus, mas não chegam à estatura de Cristo, porque se tirou ferramentas que são importantes nessa construção. Quantos estão entendendo? Cada um dos 5 ministérios tem uma função. Agora, os 5 ministérios têm uma hierarquia. Um é maior que o outro, sim ou não? Não. Agora, quem colocou na cabeça essa ideia que o apóstolo é maior do que... Isso não existe. Não é um título. Nós estamos servindo uns aos outros. O apóstolo, cada pessoa que chega na igreja, ela precisa de um cuidado de um pastor, do envio de um apóstolo, da direção de um profeta, do ensino de um mestre, da paixão pelas almas de um evangelista. Nós somos formados por 5 graças ministeriais. Nós precisamos de todos, trabalhando de forma conjunta. Agora olha que interessante. Eu quero ler para vocês um texto que eu amo quando descreve os apóstolos. 1 Coríntios capítulo 4, versículos do 9 ao 13. Eu gosto de ler esse título porque existem pessoas que buscam o ministério apostólico como se tivesse um glamour nesse ministério. Nossa, o cara é apóstolo. Quem criou essa elitização do ministério apostólico achando que é mais? Eu acho que nunca leu a Bíblia. Então, a você que almeja o ministério apostólico, eu quero te apresentar um texto que descreve um pouco do que é o apóstolo. E daí em cima disso a gente constrói alguma coisa nessa noite. Porque tenho para mim que Deus a nós... Chega aqui do meu lado, David. Estou falando de nós dois aqui. Quero ler esse texto ao seu lado. Que tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos colocou por últimos, como condenados à morte. Nós somos um espetáculo para o mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por amor de Cristo, mas as pessoas que nos assistem são sábias. Nós somos fracos, os outros são fortes. Vocês são ilustres, mas nós somos vis. Até essa presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e abençoamos, né? Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo, lixo desse mundo. Somos a escória de todos. Aleluia! Alguém deseja ser apóstolo? Seja bem-vindo. O lixo e a escória dos 5 ministérios se chama apóstolo. Pode sentar, o lixo. É lógico que eu estou exagerando, brincando, enfatizando, mas por que eu quero deixar claro algo que vocês nunca se esqueçam? Todas as vezes que você vê um apóstolo, uma pessoa metida, uma pessoa soberba, uma pessoa que acha que é mais alguém, você não está vendo um apóstolo. Você está vendo alguém que achou que encontrou um título de autoridade. A autoridade não é título. A autoridade ela é delegada por Deus para quem vive em obediência. A autoridade no reino de Deus só é dada a quem está sujeito à autoridade. Por isso só pode ser pai no reino de Deus quem primeiro é filho. Se nós não sabemos caminhar como filhos, nós não temos autoridade para caminhar como pai. Então o ministério apostólico de fato é um ministério de morte. O ministério apostólico é um ministério de pioneirismo. O que é isso?
é normalmente aquele que vai à frente da igreja. E como vai à frente, ele sente primeiro tudo aquilo que a igreja vai atravessar. É ele que passa primeiro na tempestade, é ele que passa primeiro as dores, é ele que sente a realidade, é ele que, quando aquelas aves estão voando no céu, é a primeira que vai lá na ponta. A resistência é maior para o apóstolo, porque sobre a vida do apóstolo existe uma unção de rompimento. A palavra apóstolo, ela não nasceu na Bíblia, eu não sei se você sabe. A palavra apóstolo era muito utilizada pelos romanos. Os romanos, eles faziam conquistas, foi um povo muito conquistador, e quando eles entravam numa cidade, eles dominavam um território, eles não só tomavam posse do território, mas que eles queriam impor a sua cultura. Eles falavam, imagina se hoje nós fôssemos como que Bertioga fosse tomada por Roma, naquela época. O que eles iam fazer? Vocês iam começar a ver soldado romano por todas as ruas de Bertioga. Eles iriam entrar nas escolas e mudar os ensinos das escolas. Eles iriam impor sobre toda a cidade a mudança do idioma. Eles iriam entrar na cidade e mudar as crenças religiosas. Eles iriam invadir templos. Eles iriam impor tudo aquilo que era cultura romana sobre o povo conquistado. Eles faziam assim. Quando eles conquistavam um lugar e eles precisavam implantar uma cultura, eles enviavam uma pessoa como coordenadora dessa missão. Essa pessoa era um apóstolo. Era enviado para entrar numa terra e implantar a cultura de Roma. A palavra apóstolo, na sua natureza, já significa por si só enviado. Por isso a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho. Jesus é o apóstolo das nossas almas, ele foi enviado pelo Pai. Ou seja, a natureza da igreja é apostólica. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Toda igreja como estrutura, isso aqui é uma estrutura, tá? Eu não estou falando da igreja, é o organismo vivo que somos eu e você. Toda igreja como estrutura ou instituição, ela nasce de um envio. Se nós, como pastores, achamos que podemos abrir uma igreja porque nos deu vontade, né? Você está fora do desenho, e quando você está fora do desenho, você não está alinhado com aquilo que Deus concebeu. Ele é o arquiteto, ele tem um desenho, a gente tem que obedecer. Sabe quando Deus deu o desenho a Noé, o que ele falou? Faça exatamente conforme eu lhe disser. Repita comigo, exatamente. Exatamente. Se lembre de algo que eu vou te falar nessa noite. O reino de Deus é um reino de exatidão. Todas as movimentações nossas, quando chegamos a Deus, elas têm que existir uma exatidão. Ninguém se move no reino de Deus sem envio. Então precisamos entender que o ministério apostólico é o ministério de fundamento da igreja. É o ministério de envio. E por que Jesus escolheu 12? Porque os 12 eram um número profético. Os 12 significavam que estava nascendo a igreja, e que a igreja era uma igreja de governo, porque o número 12 simboliza governo. Os 12 simbolizam as 12 tribos de Israel, simbolizam os 12 meses do ano, simbolizam que a igreja tinha os 12 fundamentos como a Nova Jerusalém, porque os 12 eram simplesmente um número profético. Se a gente ainda tem essa cultura que apóstolos foram só 12, aonde que entra Paulo nessa história? Já são 13. Aonde que entra Matias, que substituiu Judas? Já são 14. Quando a Bíblia chama Barnabé de apóstolo, já são 15. Então quando a gente ouve essa história, apóstolos foram só 12, calma aí, aqui já surgiram mais 3. Existem vários outros apóstolos na Bíblia. Daí você fala assim, Cristiano, então você está falando que você o teu ministério é o mesmo ministério que o ministério de Pedro? Não. Eu acho que tem uma definição de Watchman Nee que eu gosto muito. Olha esse texto de Watchman Nee, eu quero que vocês prestem atenção. O Pai designou Jesus e o enviou como um apóstolo. Jesus designou os 12 e os enviou como apóstolos. Mas depois o Filho voltou ao Pai e enviou o Espírito. E o Espírito está na terra chamando outros apóstolos.
Os apóstolos chamados pelo Espírito Santo não possuem a mesma função dos apóstolos chamados por Cristo, mas seguem com o mesmo ofício apostólico para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o ministério apostólico dos dias que vivemos são um ministério apostólico enviado pelo Espírito. O ministério apostólico que nasceu com os 12, enviados por Jesus, foram só aqueles 12. Eles não podem ser comparados. Eles tiveram uma função de estabelecer o governo da igreja, o fundamento da igreja, o princípio da igreja. Mas quando Jesus volta para o Pai, Ele envia o Espírito. E o Espírito, através daqueles apóstolos, seguiu enviando. E foram inúmeros outros apóstolos chamados. Quer ver? Para quem quiser estudar, tome nota. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 e 4. Chamam Paulo, Matias e Barnabé. Depois Silas e Timóteo são chamados apóstolos. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Depois capítulo 2 e 6. Tiago, irmão de Jesus, em Gálatas 1, 29, é chamado apóstolo. Apolo é chamado apóstolo. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 ao 9. Andrônico e Júnias, Romanos 16, 7, são chamados de apóstolos. Epafrodito, em Filipenses capítulo 2, 25. E a Bíblia menciona inúmeros outros apóstolos. Então nós precisamos entender que a nossa teologia evangélica ela é tão contaminada que quando a gente ouve essa frase, não, apóstolo foi só os 12, a gente esquece que a Bíblia toda trata os ministros do evangelho como apóstolos, né? E que a função apostólica ela era diferente, mas no mesmo nível de importância de um profeta, de um pastor, de um evangelista e de um mestre. Que os 5 ministérios são 5 ferramentas dadas por Deus para a edificação dessa obra que é dele. É Ele que faz. É Ele que trabalha para esse aperfeiçoamento dos santos. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 4, versículos 11. Efésios 4, do 11 ao 13. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento que está nesse texto, irmãos, é a palavra kartatismon. Para quem está tomando nota, kartatismon se escreve com K. K-A-R-T-A, T-S-M-O-N, kartatismon. Essa palavra kartatismon do aperfeiçoamento é a mesma palavra utilizada quando fala que os discípulos estavam consertando as redes. Então aqui ela é descrita, ela é traduzida como aperfeiçoamento, e quando eles estão consertando as redes, ela é descrita como conserto. A palavra kartatismon, ela tem exatamente esse significado. Quando um pescador, e a gente está aqui numa cidade de praia, vocês podem me falar melhor do que eu, né? A gente às vezes vai para o Ubatuba, eu já vi muito isso lá. Os pescadores, eles voltam da praia, eles começam um trabalho interessante depois que eles acabam a pesca, que é de limpar, lavar as redes da pesca, e depois eles dão um tapa na rede. O que é dar um tapa na rede? Eles olham se não tem nenhum vão rasgado e vão ajustando, porque se você vai pescar com uma rede que tem cada telinha dela lá está aberta, o que acontece com os peixes? Vai embora. Então cada gominho, cada pedaço da malha tem que estar perfeitamente ajustado para o trabalho funcionar de forma eficaz. Amém? O que está falando nesse texto? Para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, se nós não estamos sujeitos aos 5 ministérios, nós somos como essa malha que está rasgada. Nós não somos eficazes naquilo que o Senhor nos enviou a fazer. Nós permitimos que as coisas passem pela nossa vida e nós não conseguimos reter, a palavra de Deus, nós não conseguimos reter crescimento, porque nós estamos sem a formação completa. Vocês estão entendendo? Essa palavra kartatismon também é traduzida como mobiliar. Quantos de vocês já ouviram
já leram um texto na Bíblia que fala assim, que quando um demônio sai de uma casa, aquela casa fica vazia. E se ele volta e acha a casa vazia, ele traz mais 7 e toma aquela casa. Por quê? Casa vazia está falando de quem? De mim e de você. Uma casa vazia é sinal que não tem vida. E um lugar que não tem vida tem legalidade para que o inimigo tome posse, porque o diabo não tem direito à vida de ninguém, ele é um posseiro. Quando ele vê, não tem ninguém aqui, está dando sopa essa área, eu vou tomar para mim. Agora, se ele olha e fala, não, isso aqui tem gente aqui morando, ele não ousa chegar perto. O que significa cartatismon? Vamos imaginar que você não conhecesse a Jesus. Preste atenção, você não conhece a Jesus, sua vida está de cabeça para baixo, está enfiado na droga, é mulherada, é aquela bagunça de quem está lá com o pé no... né? Vocês sabem o que eu estou falando. Daí você veio conhecer o Jesus, os pastores oraram por você, você começou a ter uma vida com Deus, e aqueles demônios que estavam passeando aí dentro vazaram. A casa ficou vazia. Daí o diabo dá uma voltinha e fala, deixa eu ver como que tá as coisas lá, desse lugar que foi a minha habitação por tanto tempo. Estou com saudade de fulano de tal, vou dar uma volta por lá. Daí ele chega e fala, opa, a luz está acesa, tem movimento, tem vida, estou fora. Agora, se ele voltar e encontrar a casa vazia, ele falou, o negócio está bom aqui, chamar uns amigos para voltar comigo. A palavra aperfeiçoamento dos santos significa isso. Não basta você chegar para Jesus e ser liberto do teu passado. Não basta você chegar para Jesus e ser esvaziado de todo o lixo que você carregava. Você precisa agora ser equipado. Você precisa agora ser mobiliado. Você precisa agora ser cheio de Cristo. E para que você possa viver isso, não é só cantando um corinho, não é só você ler a Bíblia. Você precisa ser ministrado por essas 5 graças ministeriais. Então, olha como é claro o texto. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para esse aperfeiçoamento, para esse equipamento dos santos, para que você possa ser cheio de Cristo. Então, qual é a função dos 5 ministérios? Te levar à estatura de Cristo, fazer esse edifício crescer, e que a sua casa, a sua vida possa estar tão cheia de Cristo que não tem espaço para que o inimigo tente de novo voltar para a tua vida. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então, a figura do apóstolo, ele cumpre um papel dentro dos 5 ministérios diferente. Quantos de vocês, isso que eu acho interessante quando a gente faz esse trabalho dos 5 ministérios com 5 pessoas diferentes, quantos de vocês perceberam diferença da maneira que o mestre ministra, da maneira que o pastor ministra e da maneira que o profeta ministra? Vocês conseguiram perceber? É diferente você ver um mestre fluindo. A Andréia, por exemplo, que é uma mestre, ela tem uma didática de falar como uma professora, ela deixa as coisas claras, porque esse é o papel do mestre. O pastor já tem aquele preocupação com o cuidado, tem aquele jeitão de saber, cara, como que você está. Toda a mensagem que ele faz é no sentido de, estou preocupado com a tua vida, irmão, por favor, não vai se desviar, tal, porque essa é a figura do pastor. O profeta já tem aquela visão, né? É tudo para o céu e a glória, e o Espírito falou, e olha Deus aqui, assim te diz o Senhor, e blá, blá, porque ele está apontando direção, ele está o tempo inteiro ligado no que Deus está falando. E um apóstolo é aquele que traz fundamento. Por isso, vamos ler agora um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Abre lá em 1 Coríntios 12. Glória a Deus. Ora, 1 Coríntios 12, versículos 27 e 28. Ora, vocês são o corpo de Cristo, os seus membros em particular. E a uns colocou Deus na igreja, primeiramente os apóstolos,
segundo lugar os profetas, e em terceiro os doutores e mestres, né? E depois os dons de milagre, cura, socorro, governo e variedade de línguas. Esse texto de Paulo aos Coríntios, ele não está falando dos 5 ministérios como ofício, ele está falando das funções dentro da igreja do corpo de Cristo. Então ele fala assim, ó, a primeira função que tem que acontecer é a função do apóstolo. Não é que o apóstolo seja maior, é o que vem primeiro, porque numa obra você começa a obra pelo telhado. Por onde você começa a obra? Pela fundação, pelo alicerce. E quem é o responsável pela fundação de uma obra quando a gente está falando dessa edificação do corpo de Cristo? Os apóstolos. E é por isso que eles vêm primeiro. A fundação, ela é mais importante que a estrutura de uma obra. Você pode fazer uma fundação bem feita e um pilar mal feito? Não pode. É a mesma coisa. O apóstolo, ele vem primeiro não porque ele é mais importante, é porque é a ordem de construção. O pilar é tão importante quanto a fundação. A função do profeta é tão importante quanto a do apóstolo. Você está me entendendo? Então isso aqui existe uma ordem de se construir. O apóstolo é aquele que coloca os fundamentos da fé. Irmãos, quando a gente vai entendendo isso, nós começamos a compreender que o reino de Deus tem um protocolo. Repita comigo, o reino de Deus, tem um protocolo. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, tem um jeito para se fazer. Sabe, quando as pessoas não conhecem a Deus, falam assim, eu sou livre. O que é ser livre para você? Eu faço do jeito que eu quero fazer. E eu vou te dizer outra coisa. Ser livre não é fazer do jeito que você quer fazer. Ser livre é fazer do jeito que deve ser feito. Eu vou repetir para você entender. Toda vez que você fala assim, eu faço do jeito que eu quero, você é escravo das suas vontades. Agora, quando você faz do jeito que deve ser feito, então você é livre. Porque você sabe que fazendo do jeito que deve ser feito, você não vai estar sujeito às consequências de fazer aquilo que a tua carne, que a tua vontade, o que o seu eu quer. Quando nós somos livres? Quando nós paramos de fazer do nosso jeito e fazemos do jeito que deve ser feito. Fala para quem está do teu lado, você é livre. Quando você para de fazer as coisas do seu jeito e faz da maneira como deve ser feito. Amém, irmãos? Amém. Agora, você pode pensar assim, mas apóstolo, eu já estou tão acostumado de um jeito que você está me falando é tão diferente. Todos nós precisamos entender uma coisa que se chama transição. Transição o que é? É ser movido por Deus de uma estação para uma nova estação. Deus é um Deus de estações. A sua vida nunca vai ser uma reta. A sua vida nunca vai ser uma rampa inclinada. A nossa vida, quando você vai no médico, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui já viram aqueles eletrocardiogramas, aqueles negócios que mede lá como que você está quando você vai no médico? Já viu? Como que fica? Quando tiver assim, o que aconteceu? Já era. E tem gente que está buscando a Deus porque quer a vida assim, ó. O dia que a sua vida for assim, eu vou te falar aqui, você já não vai estar nessa, meu irmão, você vai estar numa melhor. E enquanto você estiver aqui, vai ser assim, ó. Por quê? Porque a vida com Deus, a nossa estabilidade não está nas coisas, está nele. A gente aprende a ter paz independente das circunstâncias. Amém? Agora, para isso a gente precisa entender uma coisa: Deus sempre vai estar nos movimentando de uma estação para outra. E só está apto a viver o reino de Deus e alcançar crescimento e maturidade quem está disposto a ser movimentado por Deus. Por isso que a Bíblia fala que não tem como você derramar vinho novo em odre velho. O que é vinho novo em odre velho? É o cara que está tão preso no seu jeito, está tão preso nas suas convicções, que Deus não consegue fazer mais nada de novo na vida dele. Você quer ver um cara que não soube entender os tempos de Deus? Foi Pedro. Quando a gente fala assim, quem foi o apóstolo aos gentios? Quem que você chama de apóstolo aos gentios? Paulo. Na verdade, o apóstolo aos gentios foi Pedro. Olha só, Deus chama Pedro para ir para falar para os gentios. O que Pedro faz?
Nem a pau, né? Eu não vou lá, como que pode? Aqueles caras, eu não sei o que. Daí Deus dá uma visão para ele. Qual que é a visão? Um monte de animal vindo do alto, e Deus fala assim: mata e come. Eu não vou comer isso aí. Pedro era teimoso que nem uma porta. Deus estava enviando ele para os gentios. Ele falou: não quero, não é possível, esses caras não merecem. Ele falou assim: Pedro, não chama impuro o que eu purifiquei, vai lá, cara. Daí Pedro vai emburrado. Eu imagino, eu acho Pedro uma figura. Pedro é a peça mais engraçada do todo. Daí Pedro chega lá, na casa de Cornélio. E Pedro chega na casa de Cornélio e fala: tá bom. Só que Pedro não tinha entendido que tinha virado a estação. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se prepara quando Deus virar a estação na sua vida. Ó, vou te dar uma dica aqui: quando Deus vira a estação, Ele muda a sua movimentação. Você entendeu? Deus te tirou de um lugar, rapaz. Você não pode continuar com as mesmas práticas que você tinha no lugar onde você estava. Está entendendo? Se Deus te mudou, mudou a movimentação. Glória a Deus. Se lá você comportava de um jeito, agora você se comporta de um outro. Entendeu, Pedro? Hã? Daí virou a estação. Jesus demonstrou que ele era filho de Deus porque ele ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele vai diante de Pedro, porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Daí Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Acabou de perguntar: Senhor, te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro fica chateado. Pô, você está de sacanagem, Jesus. Você acha que eu não te amo? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, mudou a estação. Você nunca mais pega uma espada para atacar na orelha de ninguém. Pedro, mudou a estação. Agora nós estamos entrando na estação da graça. Tudo que você se acostumou a fazer, agora vai ser diferente. Entendeu, Pedro? Beleza, daí ele enfia Pedro para Cornélio. Pedro teima, Pedro resiste. Quando ele chega em Cornélio, ele vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. Mas ele estava preso aonde? Na antiga movimentação. Daí ele começa a dar curso de batismo nas águas para a família de Cornélio. E Deus olha para Pedro e fala assim: cara, o que esse cara está fazendo? Virou a estação. E ele estava assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus ressuscitou, o Espírito Santo agora está vindo sobre as pessoas, mas para isso é necessário que vocês se arrependam. Blá, blá. E ele começou a dar aula de batismo. Quando ele estava no meio da aula, Deus não aguentou. Falou: vai lá, Espírito. O Espírito Santo rasgou no meio da sala e começou a batizar todo mundo. Antes de Pedro continuar a aula, sabe o que Deus está falando? Para, não é do teu jeito. A estação virou e você está tentando fazer do jeito da estação antiga. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, depois desse momento, Deus levanta Paulo como apóstolo aos gentios. Sabe o que Deus estava falando? Se você, ouça o que eu vou te dizer. Aquilo que serviu para você até aqui, pode ser que aquilo que foi bom até aqui te tire da estação que está por vir. Aquilo que você fez que deu certo até aqui, se Deus te falou para e você continua, isso pode te atrapalhar na nova estação. Porque Pedro viu as coisas acontecerem de um jeito, mas depois a estação mudou e ele continuou do mesmo jeito. Para, eu vou te usar em outro lugar, agora eu vou levantar Paulo porque você não entendeu. Quando a estação muda, nós precisamos seguir ouvindo a Deus. Se Abraão não seguisse ouvindo a Deus, o mesmo Deus que falou para ele: sacrifica teu filho, falou: beleza. Quando ele está, não precisa mais sacrificar. Eu falei: mas calma aí, Deus, você está de brincadeira? Você cada hora, você é um Deus inconstante, você é bipolar, Deus? Não sou bipolar, eu só quero que você aprenda que comigo você tem que estar me ouvindo o tempo todo. Verdade, Deus. O Deus que mandou entregar foi o Deus que falou: pode ficar. Porque Deus sempre quer mostrar para a gente como está o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Irmãos, nós precisamos entender que algumas estações viraram na nossa vida. E nós precisamos continuar ouvindo a Deus, porque o jeito que Deus nos instruiu num tempo muda no outro tempo. Você quer ver um outro exemplo? Moisés. Moisés é símbolo de uma figura apostólica.
Olha só, preste atenção, eu já estou terminando. Moisés foi criado pelo faraó, aprendeu toda a ciência do Egito. Daí quando ele estava cheio de conhecimento, que todo mundo naturalmente olha e fala assim: agora esse cara tá bom para libertar o povo. Deus fala assim: agora que não serve para nada, tá achando que ele consegue na força do braço dele. Daí ele é perseguido pelos egípcios e foge para o deserto. Daí Deus deixa ele numa escola de deserto, o cara cheio de conhecimento de guerra, formado pelo faraó. Sabe onde ele foi parar por 40 anos? Pastoreando as ovelhinhas do sogro. Virou pastor. Repita comigo: Moisés virou pastor. Quando ele vira pastor, chega no momento, para cuidar de ovelha, pastor funciona, amém? Agora, para libertar um povo, Deus faz o seguinte: agora eu vou transicionar. Eu vou transicionar você, Moisés. Daí Moisés sai e chega numa sarça pegando fogo. Quando ele chega naquela sarça pegando fogo, Deus fala: tira a sandália dos teus pés. E começa a falar com Moisés. Fala assim: agora eu te envio a palavra que é utilizada, que é apóstolos, para libertar o meu povo. Mas como assim? Mas eu vou falar em nome de quem? Em nome do grande eu sou. Mas como assim vai entender? Cara, você vai entender o que é o poder de você se tornar um comigo em pensamento. Você não precisa saber mais nada. Você só precisa sair de uma visão pastoral de cuidar de meia dúzia de ovelhas e saber que se você for no meu nome, você é capaz de liberar um povo. E daí Moisés vai e muda a sua visão. Agora ele já não cuidava mais de ovelha, agora ele tinha que libertar uma nação. Por isso mudou a unção. Entendeu aqui? Beleza, daí ele começa a caminhar com o povo. Daí chega no momento, o povo murmurando, não tem água. Moisés fala assim: Deus, pô, você me tirou de lá, vou morrer aqui com esse povo. Deus fala assim: cara, o que você tem na mão? Tem uma vara, toca na rocha. Toca na rocha. Moisés vai lá, bateu na rocha, e o que aconteceu? Saiu água. Quem falou para ele fazer isso? Deus. Depois disso não aconteceu, não faltou mais água? Faltou de novo. Daí Moisés pegou e falou assim: opa, o que Deus fez ali atrás? Me mandou bater na água. Daí Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, e agora? Já sei. Ele falou: não, agora você fala para a rocha. Moisés vai lá e soca o bambu de novo na rocha. Pô, cara, você não ouviu o que eu falei? Eu falei para você dizer. Pô, caramba, eu já estava tão preso no que você fez lá que eu fiz a mesma coisa. Aquilo que ele fez no passado, ele repetiu de novo, só que agora a instrução era nova. Deixa eu te perguntar uma coisa: saiu água ou não saiu? Não. Saiu. Aí que eu queria te dizer uma coisa, ó. Presta atenção aqui, foi bom até ele falar não. É aqui que é importante a gente entender: ele desobedeceu ou não? Saiu água ou não saiu? Saiu. Não é porque as coisas estão dando resultado na sua vida que Deus está te abençoando. Pode ser que esteja um montão de coisa dando certo na sua vida, mas Deus já te reprovou faz tempo. Eita. Olha, Eita. quando Deus chega, quando Samuel dá uma orientação a Saul e fala assim: Saul, espera eu chegar para sacrificar. Saul vai lá, fica olhando, e Samuel não vinha, e o povo murmurando. Ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou lá. Ele vai lá e faz o que não devia ter feito. Ele perdeu o trono? Não. Ele continuou governando por mais quantos anos? Por 40 anos. Agora Deus estava com ele? Não. Pode ser que as coisas estejam dando certo na tua vida, mas isso não é sinal de que Deus está com você. O teu sucesso não é prova da presença de Deus. E eu vou te dizer até uma coisa mais séria. Quando a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão dando muito certo, o dar certo, atrás de dar certo, é um caminho para você se distanciar de Deus. Você quer ver uma pessoa que fez tudo certo na vida? Não se escandaliza comigo. Se chama Satanás. Ah, apóstolo, agora você está de sacanagem. Satanás fez tudo certo? A Bíblia fala assim: ele foi excelente em todos os seus caminhos, até que se achou no seu coração iniquidade. A excelência de Satanás fez com que ele achasse: cara, para que eu preciso de Deus?
Eu sou tão bom em tudo que eu faço. Quando tudo vai dando tão certo, a possibilidade de você achar que você não precisa de ninguém é enorme. Nada como um bom fracasso para te acordar que nós precisamos uns dos outros. Você é contra o sucesso, apóstolo? Não, não sou contra o sucesso, desde que ele esteja dentro de um protocolo de Deus. Como é isso? Um sucesso de quando você caminha com a figura de uma paternidade apostólica, de um pai, é um sucesso saudável. Por quê? Porque sempre vai ter alguém para olhar para você e falar: baixa a bola aí. Isso aí se chama graça, não é seu mérito. Se você tem um coração sujeito a um pai, você está apto a alcançar sucesso e não se perder. Se você caminha sozinho e não houve um pai apostólico, a sua chance do sucesso é uma chance de você se perder. Ou seja, se você quer de fato crescer na vida de uma forma saudável, você precisa entender uma paternidade apostólica, porque é isso que nos protege. Porque você ter sucesso longe de um pai é uma bomba relógio. Quando você pega um órfão e fala assim: o que você sonha na vida? Eu sonho em provar o meu valor. Por quê? Porque a rejeição faz com que a única coisa que você queira na vida é ser aceito. E daí tudo que você faz é para provar o seu valor. Você não vive para manifestar a glória do Pai, você vive para glorificar a si mesmo. A Bíblia fala de Jesus como a identidade de um filho, que tudo o que fazia era para glorificar o Pai. O coração saudável de alguém que caminha com Cristo é o coração de alguém que faz tudo, não pensando em si mesmo, mas para glorificar o Pai. Por isso, a figura apostólica é tão essencial dentro do meio da igreja. É o apóstolo que tem muitas vezes essa palavra mais firme do que um pastor. É muito interessante quando a gente se reúne como equipe de governo lá no Sonho de Deus. Eu estava falando para eles no caminho. Às vezes a gente sai um monte de opinião divergente, né? Eu olho, por exemplo, para uma situação e falo: não, tem que fazer assim, né? Dentro da minha visão apostólica. Daí está a Zelinda, que faz parte do ministério, é uma pastora: ah, não faz assim, porque fulano de tão. Não, mas se não chacoalhar o cara, nem tem. E cada um olha de um jeito. E esse equilíbrio é fundamental para o crescimento de cada pessoa que caminha no corpo. Agora você imagina o quão nocivo é quando uma igreja ela não compreende a importância dos 5 ministérios e caminha debaixo da visão pessoal de uma pessoa só. Daí você pode perguntar: apóstolo, mas toda igreja precisa ter os 5 ministérios? Toda igreja precisa estar sob a influência dos 5 ministérios. Então, por exemplo, aqui nessa casa vocês têm pastores, vocês têm profetas e apóstolos, né? Mas vocês caminham conosco como filhos. Então vocês estão debaixo de todas as unções que carregamos na casa, até que vocês possam de forma gradativa ter os 5 ministérios formando na casa. E eu vou só contar uma última coisa para a gente terminar. Levítico é um livro que fala das leis como apontamentos para uma realidade da graça. Você sabe quando o animal era sacrificado, era tomado para ser apresentado em sacrifício, como que era feito? O sacerdote saía para o campo, olhava onde estavam lá os bois, as vacas, e começava a fazer passar em revista, né? Deixa eu ver, tá gordinha, deixa eu ver isso aqui. Não, emagreceu muito, não dá não. Esse aqui só osso, esse aqui tá sem ouvido, sem olho, isso aqui não serve. Ah, esse aqui tá bom, hein? Ó, que beleza. Daí o que ele fazia? O sacerdote fazia? Ele só fazia assim, ó. Pôs a mão na cabeça, estava lascado. O que era pôs a mão na cabeça? É esse aqui que está separado. Daí vinha o pessoal, pegava essa novilha que estava separada e já não servia para mais nada. Já não servia para dar leite, já não servia para corte, ela estava separada para quê? Para a morte, o sacrifício. Quando a gente fala da consagração ao ministério, a Bíblia fala assim: não imponha precipitadamente a mão sobre ninguém. Sabe por quê? Porque a hora que o óleo derrama sobre a sua cabeça, você não serve para mais nada, meu irmão. Ou você morre para a tua vontade, Verdade, Deus.
Ou então você não presta mais para esse mundo. O cara nem que ele queira, depois que Deus pôs a mão na cabeça, nem que ele queira, não serve nem para desviar. Já viu? O cara, o crente que Deus pôs a mão na cabeça e se desvia, ele fica ridículo no mundo. Não serve para mais nada. Se você estava pensando em desviar, estou falando para vocês aqui, meus irmãos. Eu vou falar, você não serve mais para o mundo. Deus marcou a vida de vocês. A história de vocês foi marcada. Amém? O pecado não tem mais gosto. Você voltar para o mundo, você vai fazer a sua cabeça e falar assim: o que eu fiz? Não dá mais, cara. Então desiste. Fala para quem está do teu lado assim: perdeu, playboy. Eu queria só te alertar para uma coisa, irmãos. Quando eu falei de Moisés, da água saindo de Saul, eu quero que você se lembre uma coisa: não olha para a tua vida, não olha para a tua vida pelos resultados que estão acontecendo. Quantos aqui estão enfrentando dias difíceis que os resultados são desastrosos? Você olha para a sua vida e fala assim: está um caos, só estou vendo coisa. Levanta sua mão. Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é sinal que Deus está distante ou que Deus se ausentou. Agora, se eu perguntar assim: levanta sua mão quem está aqui vivendo um momento de sucesso, de glória, e você fala assim: cara, tá? Daí levantou a mão meia dúzia. Cara, isso não é sinal que é bênção de Deus na sua vida. A gente tem um vocabulário tão contaminado no meio evangélico que fala assim: como você está, irmão? Nossa, estou na bênção. Por que você está na bênção, irmão? Me conta por que você está na bênção. Não, porque eu troquei de carro, porque eu comprei a casa. Quem disse que isso é bênção? É Deus. Ah, eu estou na luta. Por que você está na luta? Não, porque uma situação financeira difícil. Cara, se a gente olhar para a vida de todos aqueles que Deus olhou e falou assim: esse cara é meu amigo, a vida dos caras estava um desastre. Quando Deus olhou para Jó, a vida de Jó estava indo super bem, até que Deus olhou para Jó e falou assim: esse cara é meu amigo. Jó se lascou. Saulo, olha só, Saulo caminhava na face da terra, tinha reputação, tinha prestígio, o cara estudava, ele perseguia os outros, todo mundo achava lindo, ele era o cara, dava ordem, um para lá, outro para cá. Daí um dia ele estava indo lá bonitão, perseguindo, encontrou com Jesus. O que aconteceu? Rodou, velho. Rodou, só tomou na cabeça. O cara chegava na cidade, antes ele chegava dando ordem, agora ele chegava e ele era apedrejado. Ele viajava de primeira classe, agora ele viajava algemado com um centurião romano do lado. Por quê? Porque ele teve um encontro com Cristo. E quando nós nos encontramos com Deus de forma genuína, o significado de bênção na nossa vida muda. Não tem a ver com o que está acontecendo à nossa volta, tem a ver com uma paz que é inexplicável, porque ela é de dentro para fora. E o ministério apostólico, ele é capaz de nos abrir a visão para entender e ter forças para passar pelos dias difíceis, entendendo essa grandeza do que é o Evangelho. Amém, irmãos? Vocês conseguiram entender um pouco do que é o ministério apostólico? Um ministério de fundamento, um ministério de rompimento. Se te perguntarem hoje: mas apóstolo era só os 12, você vai saber explicar que a importância dos 5 ministérios trabalhando junto. Quantos estão entendendo? Amém. Amém. Queria só ler mais um texto aqui, agora a gente vai terminar. Só um minuto que eu já acho. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 15. Se você puder tomar nota desse versículo, eu queria te fazer um desafio. Medita nesse versículo a semana toda. Estuda sobre ele a semana toda.
Lucas 16:15. Lucas 16:15 diz assim: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, e aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eu vou repetir a última parte. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Pergunta para quem está do teu lado assim: o que tem muito valor na sua vida? Pergunta para quem está do teu lado assim: o que tem muito valor para você, meu irmão? Sabe o que esse texto está falando? Que aquilo que a gente tem muito valor na vida é detestável para Deus. O que eu aprendo? Que quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa escala de valores ela vira de cabeça para baixo. O que antes tinha valor, Paulo fala assim: aquilo que eu considerava como lucro, eu tenho agora como perda. Porque virou. Quando você encontra com Cristo, as coisas que têm valor já não são mais as coisas externas, é aquilo que está acontecendo dentro de nós. Não é o que a pessoa pode te dar, é quem a pessoa é. Já não é mais um relacionamento por interesse. Você começa a entender a graça ministerial. Paulo certa vez foi a Jerusalém e falou assim: aqueles que vocês falaram que era muito famoso, pouco acrescentaram na minha vida. Porque o Evangelho não se trata daquilo que a pessoa é por fora. Ninguém mais eu conheço segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Queria te convidar a se colocar de pé nessa noite.